Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar das leituras do mês de setembro. No mês de setembro, na verdade eu comecei a ler em agosto, mas eu concluí em setembro porque foi uma leitura assim difícil. Difícil não porque seja uma leitura complicada de você desenvolver, mas porque uma leitura tão rica que é até um crime se você ler com muita celeridade, que foi O Mundo de Sofia, que é um romance da história da filosofia, que é um livro simplesmente incrível, e eu recomendo também que todo mundo deva ler esse livro, porque não é um livro só para ser lido, mas um livro para ser vivido. Uma das premissas que eu achei mais interessante nesse livro é que nós somos muito mais antigos do que a idade que a gente acredita que tem. Incrível isso. Em seguida, eu li O Quatrilho, do José Clemente Pozenato, um romance que virou filme e que foi o filme responsável por alavancar a produção cinematográfica brasileira. E depois desse filme, a gente começou a perceber que os filmes que estavam despontando, os filmes nacionais, conseguiam competir em bilheteria com alguns filmes americanos. Não só pelo filme, mas o livro é simplesmente incrível, é um romance diferente de qualquer um outro, e eu gostei demais e recomendo. Um livro que eu achei muito bacana e que eu ganhei de presente do Eduardo, que foi esse aqui, Sete Monstros Brasileiros. E muito interessante porque, na verdade, ele vai contar 7 contos, obviamente, de 7 monstros brasileiros. Mas o que me chamou a atenção, antes mesmo de começar a ler o livro, quando eu estava folheando, foi a olhar aqui no índice, né, ver os nomes das histórias. A maioria desses contos, como A Sétima Filha, O Bradador, Papa Figo e A Porca de Soledade, todas elas me remetiam a histórias que eu já conhecia, inclusive histórias da minha região. Só que assim, por mais que essas histórias são terrorzinho assim, eu achei médio, não é algo tão horrendo e também não é algo tão suave, porque tem sangue, né? Mas esses 4 primeiros títulos me rememoraram histórias que eu conhecia, inclusive essa Porca de Soledade, tinha uma dessas na minha cidade, e que as histórias que eu conheço são muito mais aterrorizantes do que essas aqui. Então eu me decepcionei um pouco, porque o Papa Figo, por exemplo, a história que eu conheço é muito mais horripilante, é muito mais sombria do que a história que está nesse livro. E o sentido Papa Figo, até a explicação é a mesma. E a história que eu sei é bem horripilante, porque é uma história bem antiga, que são histórias que minha avó me contava, né? Minha avó contava essas histórias para a gente poder ir dormir cedo, para menino não ficar acordado até tarde no meio da rua ou no terreiro brincando com terra. Mas eu falo para vocês de uma dessas histórias que eu não conhecia, que eu achei muito interessante, que foi A Expedição Montserrat. Quando eu comecei a ler, assim, no princípio, logo nos primeiros parágrafos da história, eu achei que tivesse uma correlação muito forte com aquele evento que aconteceu na Rússia, o Dyatlov Pass, que foi uma expedição de montanhistas que tiveram uma morte misteriosa. Inclusive, esse caso figuram entre os maiores mistérios do século XX. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou colocar o link aqui embaixo do vídeo do canal do Matheus, o Assombrado, no qual ele fala desse evento, né, e de uma forma muito mais completa, e que eu achei muito interessante. Mas essa expedição Montserrat é meio que um Dyatlov Pass acontecendo no Brasil, que teria acontecido numa região montanhosa do centro-oeste brasileiro. Você conta ao final da história, com um depoimento do único sobrevivente do caso, né? E que ele está meio louco. Na verdade, o livro tenta colocar de uma forma que você tente duvidar se ele está falando a verdade ou não, porque ele enlouqueceu. E ele traz alusão a mais um monstro do folclore brasileiro, que era um monstro que eu não conhecia,
que eu achei horrendo, minha gente. É um monstro que ele chama de o carbunco. E aí o moço com quem ele está conversando até pergunta: o que é carbunco? O jacaré que voa, o brilhante de fogo na testa, doutor. Ou seja, seria um grande réptil com uma pedra vermelha na cabeça, na testa, ou os olhos que lançam fogo. Enfim, é um monstro que eu não conhecia. Somente a hipótese desse monstro justificam todos os resquícios do caso, né? O fato de alguns terem desaparecido completamente, sem ter deixado vestígio, a forma como alguns são encontrados mortos. Eu achei muito interessante. E ao final de cada conto ele traz uma gravura, por exemplo, o Bradador, que aqui na minha terra a gente conhece como o Gritador. Mas se você for investigar essas lendas do Gritador, do Bradador, elas se coincidem muito com o Curupira, o Caipora, a sétima filha ou o sétimo filho, que não é mistério para ninguém, né? Que bicho é esse? A Porca de Soledade, a história que eu conheço é muito mais sinistra. Nessa aqui seria apenas uma porca que não parava de comer e que era monstruosa. Enfim, a história que eu conheço é muito mais legal. Essas gravuras são muito legais, muito bonitas. E da expedição Montserrat, que é essa aqui parece com Dyatlov Pass, a gente tem aqui uma gravura meio que de uma caverna, com um pessoalzinho bem aqui, pequenininho, não sei se dá para enxergar, e a caverna ilustrando meio que uma caveira. As histórias são desse moço chamado Braulio Tavares, e que, assim, ele tá de parabéns, mesmo que as histórias que eu conheço sejam mais sinistras. Braulio, se você tiver oportunidade, eu tenho umas histórias muito legais para te contar. Não se manca a pessoa. E assim, é um livrinho que você consegue ler super rápido, sabe? Super rápido. Eu li assim 2 horas antes de dormir. Olha aí, o tipo de leitura que a pessoa tem para dormir. Depois que eu li esses 7 monstros brasileiros, a Cris havia me emprestado essa HQ, V de Vingança, né? A HQ. Eu já sabia que tinha o filme. Aliás, eu nunca assisti o filme, agora tô morrendo de vontade de ver. Do you know why you're here, Evie Hammond? You have one chance, and only one chance, to save your life. You must tell us the identity or whereabouts of Codename V. Do you understand what I'm telling you? Yes. Are you ready to cooperate? No. Beneath this mask, there's more than flesh. There is an idea, Mr. Creevy, and ideas are bulletproof. Remember the 5th of November. É muito absurda essa distopia, mas, em essência, ela traz significados e circunstâncias que justificam muitas coisas do nosso comportamento enquanto seres humanos pertencentes a uma sociedade, enquanto seres humanos politizados. E nessa realidade, e tudo que acontece nessa história, tem a Inglaterra como cenário, regido por um regime militar, digamos assim. É um regime, sobretudo, autoritário, no qual as pessoas são completamente vigiadas, há câmeras nas ruas e às vezes até nas casas. O governo tem total controle do que está acontecendo. As pessoas não têm liberdade, a arte, de uma forma geral, é privada e é vista como uma coisa criminosa. Em alguns momentos me lembrou o filme que eu já conhecia, um filme chamado Equilíbrio, que é um filme muito interessante. É como se a coisa tivesse que ir aos extremos para a gente poder compreender o quão pertinente ela é da nossa realidade. Esse anti-herói, ele se auto-intitula como V, pelos vários significados que a letra V traz, não só como inicial do V de vingança, mas pelo numeral 5 também. E esse cara, ele sofreu experimentos no campo de concentração durante esse regime militar
E ele foi o único a sobreviver a esses experimentos. Então ele meio que se sai da coisa enquanto um ser humano com capacidades além do normal. E ele quer se vingar de todo mundo. Só que ao mesmo tempo que ele quer se vingar de todos os comandantes desse regime, dessa forma de governo, de todas as pessoas que participaram, inclusive do sofrimento dele, ele quer fazer com que as pessoas se levantem contra o governo e mostrem que o governo é das pessoas e não de uns poucos. E ele sempre traz essa questão recheada de referências da arte, referências da literatura, da cultura pop. Todas as ações, inclusive as ações de defesa, as ações de manipulação, porque ele também é bem calculista. Todos esses momentos em que ele aparece na história para fazer alguma coisa, até nas cenas em que ele está sozinho, tudo é um grande espetáculo, tudo é uma arte, é como se ele estivesse encenando uma peça, recitando poemas. Nossa, é incrível isso aqui. Então, assim, o teor da história é basicamente esse cara que sofreu essas violências e que está tentando libertar a sociedade dele desse governo. E aí tem a participação de muitos personagens. Aliás, eu fiquei até confuso em vários momentos porque são muitos personagens masculinos e você não consegue definir com clareza quem é o que aí nessa hierarquia de poderes. Mas, em suma, você consegue captar a essência da história. E é simplesmente incrível. Eu tô achando que quando eu terminar agora de gravar esse vídeo, eu vou imediatamente assistir o filme, porque é muito legal. E a arte, assim, é bem sombria, sabe? É bem obscura. Os quadrinhos não são tão coloridinhos. É uma coisa, assim, meio dark, meio pesada. E para completar o mês, seguindo a linha de HQs, eu li aqui esses 3 coletâneazinhas do Penadinho, do Maurício de Souza, e eu cometi um erro grotesco de não dizer no último vídeo no qual eu falei da Bienal, que a Bienal desse ano do Rio de Janeiro estava homenageando o Maurício de Souza, né? Mas olha só, eu sempre gostei muito do Penadinho desde criança. Estou começando a me preocupar com o meu gosto mórbido pelas coisas. E é isso, aqui embaixo eu vou colocar o vídeo das leituras do mês de agosto, no qual eu falei do Capital Erótico e resumindo outras leituras que também foram muito interessantes. O mês de agosto é um mês muito bacana. Bem, aqui eu vou colocar a resenha do vídeo do Patrilho, né, que é um livro simplesmente incrível, que eu não esperava gostar tanto assim daquele livro. E se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo.